Boa noite, pessoal. Todos me escutam bem? Dá um sinalzinho aí pra gente. Boa noite, Robério, Marta, Antônio, Ellen Vivian, Viviane Oliveira, Mari. Boa noite, Robertão. Seja bem-vindo, meu irmão. Uma honra a sua presença aqui essa noite. Sandra, sejam todos bem-vindos. Seja bem-vinda, Anne, Felipe Cruz. Nosso colega Felipe Cruz é o aniversariante do dia. Parabéns, meu irmão. Deus lhe abençoe. Felipe, nosso querido amigo Esdras, já está por aqui. Então, boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais um Politicando. E hoje nós temos um convidado muito especial, nosso querido Esdras Braga, engenheiro, que vai bater um papo conosco sobre construção civil, um setor que está em grande expansão em nosso município, em todo o país. Então a participação de vocês é muito importante. Enquanto nós não adicionamos o nosso convidado, gostaria que você clicasse aí no aviãozinho, no coraçãozinho, para que a gente tenha o maior número de pessoas essa noite para bater esse papo, registrar a presença do querido amigo, o jornalista Fábio Sena. Uma honra tê-lo aqui, meu amigo. Sejam todos bem-vindos. Arnaldo Ferreira, Viviane Oliveira, obrigado pela presença. Rick Fernandes. Vamos lá, pessoal. Clica aí no aviãozinho, no coraçãozinho. Vamos convidar outros amigos. O bate-papo vai ser muito gostoso, eu tenho certeza, essa noite. Com o nosso querido amigo Esdras Braga, engenheiro, um grande amigo, vai compartilhar conosco um pouquinho de seu conhecimento. Registrar a presença do nosso querido colega, amigo, Augusto Leal. Seja bem-vindo, Augusto. Sempre presente em nossas lives. Arnaldo Ferreira, sempre conosco também, meu tio. Seja bem-vindo. Vamos lá, pessoal. Então vamos iniciar a nossa live. Vamos adicionar o nosso convidado. Enquanto isso, vão convidando aí outras pessoas, outros amigos, para a gente bater esse papo. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Tudo bem aí? Tô meio parado aqui, né? Como é que tá aí? Tudo em paz? Tudo jóia, tudo tranquilo. Tô me vendo bem aí? Tá parado aqui minha imagem? Eu tô vendo bem aqui. Dá um sinalzinho aí, pessoal, para ver. Pra mim apareceu aqui parado. Boa Para noite a mim, todos. para mim aqui tá normal, Tá normal? O áudio Tá normal? normal, tudo normal, tudo certinho. Então tá tudo certo. Meu irmão, seja bem-vindo à nossa live. Hoje um tema tão importante como a construção civil. Eu vou lhe apresentar para os nossos queridos amigos que estão nos acompanhando essa noite. Opa, Então, Esdras Braga, engenheiro civil, proprietário da Desafio Engenharia, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, MBA em Gestão e Projetos pela FGV também.
Meu irmão, seja bem-vindo, uma grande honra tê-lo conosco aqui essa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que fico grato, né, lisonjeado por fazer parte aí desse projeto seu belíssimo, né? Essas discussões na sociedade precisam ocorrer e eu fico muito feliz e honrado, né, em poder bater um papo com você aí sobre política, engenharia e afins. Seja bem-vindo, meu irmão. Então, assim, tema central da nossa live é politicando. Hoje a gente vai conversar sobre construção civil, mas quem chega aqui, quem nos acompanha sabe disso, não pode sair sem falar de política, porque nós acreditamos que a política é um grande instrumento de transformação da sociedade. Então, nós sempre gostamos de ouvir os nossos convidados, qual a percepção que eles têm sobre política, qual o entendimento que eles têm sobre a política. Então, eu gostaria de saber de você, qual a sua visão sobre política. Alô, oi. Então, Tá tranquilo aqui. tá tranquilo, né? O Tá. que eu percebo sobre política? Na verdade, a gente percebe que, somente no nosso país, qualquer intervenção, seja ela positiva ou negativa, interfere diretamente na economia. Né? A gente percebe que o nosso mercado é muito sensível à política. Então, uma influência direta. Né? A gente percebe que nos últimos anos, a gente falando da Constituição Civil, criou-se uma estrutura de corrupção e favorecimento, né, de algumas empreiteiras, todo mundo, no contexto social, todo mundo já conhece. E atrapalhou muito a nossa economia quando começou a aparecer os grandes desvios, as obras superfaturadas. Então a gente percebe que está diretamente ligado, né? Diretamente ligado à ação da política na economia. E um setor muito sensível é o setor da construção civil, né? Sim. Porque o governo ainda é um grande propulsor da economia da construção civil no país. Né? É uma mola mestra. A gente percebe que a gente está vendo aí nas últimas intervenções do governo federal, por exemplo, com pequenos ajustes e alinhamentos, entregando obras que já estavam há 12, 14, 15 anos paradas, obras de 40 anos paradas, né? E faltando Verdade. pouca coisa. Então, essas intervenções políticas, né, interferem muito diretamente na economia e na construção civil. Né? Então, a gente precisa entender que nosso país é um pouco diferente dos outros, né, que onde a política ainda é a mola propulsora, né, da economia e da construção civil. É interessante, você colocou um ponto aí bem importante, Esdras, que você mencionou aí bem a questão relacionada à política institucional, né? Que é justamente essa política que ela é representada justamente pelas instituições. E aí você coloca a questão relacionada ao governo federal, que é algo muito importante, grandes obras que vêm sendo concluídas nesse período. E assim, essa política institucional ela é muito importante e nós estamos agora, né, próximos aí a mais uma eleição e uma política institucional também muito importante, que é a política municipal, que são as eleições municipais, vamos ter eleições para vereadores, eleição para prefeito, e essa política institucional é muito importante. Mas a gente precisa lembrar também que no dia a dia, e isso que a gente está fazendo aqui agora é política, né? Esse Sim, sim. bate-papo, essa conversa, isso também é política. Então, fora essa política institucional, como é que você vê o dia a dia? Essa representação que nós temos a nível federal, a nível estadual, como é que você vê essa questão também relacionada à política? Então, a gente percebe no âmbito estadual, né, um certo comodismo, para não dizer desprezo, com relação à vitória da conquista. Né? Haja vista, a gente esperou aí 13 anos para que o aeroporto ficasse pronto. Se a gente fizer aí durante 13 anos, uma conta rapidinha, 130 milhões, 10 milhões por ano, menos de 1 milhão por mês de investimento em Vitória da Conquista. Então, uma Rapaz, matemática muito simples, a gente percebe o desprezo, né, que os governantes do Estado tiveram com o país. Outro problema que a gente percebe também aqui é com relação ao fornecimento de água. Né? sim, Há muitos anos, a última intervenção significativa foi em 86, quando fez Água Fria 2.
De lá para cá foi só paliativo. Agora estou se falando de fazer a barragem do Catulé. Mas a gente percebe que essa política, né? E nós estamos falando de abastecimento de água, de coisas Sim, básicas, meio de transporte, escoamento, gerar riqueza. Então, a cidade Conquista é uma cidade vocacionada para o crescimento. Certo? Todas essas intervenções do governo têm que ter esse foco. Né? A gente percebe que Conquista ainda é um pouco retraída, apesar de ter belas empresas no setor industrial, ainda é um pouco retraída porque falta água. A sim, indústria precisa de mais água e nós não temos água para atender. Temos toda a logística, estrutura física e transporte, interior do Brasil, somos uma das 90 cidades polo do país, mas é um pouco fechada. Né? Quando a gente observa o esforço do prefeito municipal em criar áreas de lazer, áreas de convivência, urbanização em vários bairros, a gente percebe que ele quer transformar numa cidade viva. verdade. Conquista é carente de área de lazer. É carente. Né? Então a gente percebe as pequenas intervenções do governo, de um lado a gente vê o lado positivo, do outro lado a gente vê o lado negativo, que pequenas ações, pequenos investimentos, obras promovidas com inteligência, com permutas com construtoras, com alguma iniciativa privada, parcerias, né? A gente vê que a gente consegue, com um pouquinho recurso, a gente consegue fazer um grande resultado. Então, a vontade política, né, eu acho que faz toda a diferença. Quando a política entra para atrapalhar, né, com apadrinhamento, com excesso de burocracia, que é uma coisa que você, como meu candidato a vereador, eu vou depois pegar no seu pé, a gente vai fazer um negócio legal, para desburocratizar um pouco, né? A gente sabe que é muito engessado a legislação, é engessado a questão da burocracia, os prazos são muito longos, porque há uma dependência, há uma certa, falta um pouco de estrutura para os funcionários. Então, pequenos ajustes que a gente precisa ir alinhando no dia a dia, e essas provocações é interessante. Conversa com um, conversa com o outro, aperta um, aperta outro, daqui a pouco surge a oportunidade, a gente faz uma grande intervenção. Então é necessário esse debate, essa discussão, né? E chamar o pessoal da engenharia. Nos últimos anos, a coisa importante aqui, a engenharia foi um pouco esquecida no que Sim. se discute aos projetos da sociedade, aos projetos da construção civil, da infraestrutura urbana, né? Aí também puxa um pouquinho o lado da arquitetura. Nós somos um pouco esquecidos da parte técnica, ficou muito da vontade política. Né? Se o deputado tem emenda parlamentar, ele vai lá e faz aquela quadra poliesportiva. Mas será que aquela quadra poliesportiva, de fato, era o melhor emprego do recurso para aquela comunidade? Então, essas provocações precisam acontecer. Né? Por Verdade, que não verdade. junta 2, 3, 4 emendas de vereadores que beneficiam um bairro inteiro, em vez de fazer picadinho de um e de outro? Então, eu acho que nós estamos numa fase importante do nosso país. Nós viramos a chave. Eu creio que a troca de poder mudou a chave. Né? Estamos pensando um país diferente. Lógico que temos toda a dificuldade ainda de retomar a economia, de fazer essa grande nação crescer, mas nós precisamos começar. Precisamos com as Sim. provocações, com as conversas, com os diálogos. Esdras, você colocou algo importantíssimo aí. Esse final de semana, eu ainda conversava com uma pessoa e ela, falando das questões dos problemas que a nossa cidade tem, e eu colocava justamente a questão do problema da água que nós temos em Conquista. A quantidade de indústrias que já deixaram de vir para a nossa cidade porque nós não temos água. Nós já tivemos a oportunidade aí de ter governos alinhados e que poderiam ter Sim, feito essas intervenções, né, barragem, etc. Poderia ter melhorado muito a cidade. Outro ponto que você coloca em relação ao aeroporto, o aeroporto abriu, né, a nossa cidade. Eu vi sim, uma entrevista um dia desse de um empresário que ele dizia assim, olha, antigamente você dizia para um representante, alguém que viria visitar Vitória da Conquista, quantos dias ele poderia chegar aqui. Hoje você já fala em horas. Então imagine o exato. avanço que foi para a nossa cidade em relação a isso, né? Outra questão que você coloca aí em relação à colaboração. Isso quando eu assumi o mandato de vereador, nós tentamos assumir muito rápido, né? E dentro daquela questão ali da temporariedade, que a gente não sabia até que
até quando ficaria no mandato, em razão da suplência, mas um dos pontos que a gente tentou implementar foi justamente um mandato colaborativo, que é justamente isso que você colocou aí, é ouvir a comunidade, né? Muitas vezes você apresenta uma emenda, mas é aquilo que a comunidade está precisando, então você precisa ouvir a comunidade, isso que você colocou aí é importantíssimo. Então, rapaz, excelente. Deixa eu só registrar a presença de alguns amigos aqui que estão conosco essa noite. Nosso querido amigo Roberto, Renato Galvão, tá lhe mandando um abraço aí, meu grande amigo. Heraldo É, Guzmão, Marta esse, Andrade, esse é um flamenguista de coração, viu, Seraldo, viu? é É, um flamenguista, é? Flamengo, é apaixonado. Ele se transveste de vascaíno igual você, mas ele é um flamenguista, apaixonado. Então ele tem bom gosto. Meu irmão, vamos, os nossos amigos que estão conosco essa noite, nós vamos tratar de construção civil, estamos aqui com um grande empresário da área, conhecedor da área, para a gente discutir sobre isso. E gostaria que vocês convidassem outros amigos, cliquem no aviãozinho, no coraçãozinho, para que outras pessoas estejam conosco também essa noite. Meu irmão, vamos para um ponto aqui relacionado à construção civil. Antes de entrar na construção civil propriamente, esse final de semana eu estava fazendo algumas visitas a alguns amigos e eu ouvi muito um comentário que foi o seguinte: material de construção está muito caro, né? Então nós temos a construção civil e temos também a questão relacionada ao material de construção. Na sua opinião, por que que o material de construção ultimamente está tão caro? Bem, a gente já vinha numa retomada da economia, né, com a projeção de crescimento no setor para esse ano de 3%. O ano passado já teve 2,5%, esse na projeção era para 3%. Então, o mercado já vinha, para a minha empresa, foi o melhor início de ano dos últimos 5 Sim, anos. Certo? Então, a gente já vinha aquecendo. Com a paralisação, as indústrias precisaram retrair um pouco a sua produção. Então, houve essa escassez de materiais. E aliado a isso, o que a gente percebe? A construção civil, a indústria da construção civil é muito universal. E ela é pulverizada. Ela representa 6,5% do PIB do país, 34% da mão de obra da indústria é da construção civil e gera cerca de 24% da mão de obra de carteira assinada. Só que acontece, a gente tem uma indústria da construção civil que ela não entra nessas medições. Como que não entra? É a pequena reforma, é a sim. ampliação da casa. Então, o que a gente observou? Com o advento do Corona Voucher, né, do Ah, auxílio emergencial, muitas pessoas começaram a reformar as suas casas, começaram a ampliar, fazer a reforma da cozinha, compra de imóveis. Então, a gente percebeu que houve uma demanda crescente, né? Então, aliou a retração da indústria da produção e aliado ao aumento da demanda. E aí o capitalismo reina, a lei do mercado reina, falta matéria, lei da demanda e da procura, então houve da oferta e da procura, então houve esse boom no preço do material. Cimento saiu de antes pandemia, de R$ 20,50, R$ 20, já se fala em R$ 33. Então, crescimento de 65%. Mas a gente sabe que isso vai voltar ao normal, né? sim. Já se estabiliza a produção, muitos lugares estão voltando a produzir, já estão retomando escala normal para voltar aos eixos. Então, esses fatores, né? A demanda crescente e a falta de material. Isso que gerou esse próprio encarecimento aí do material da construção civil. Maravilha. Registrar a presença aqui de Lucas, de Dermeval Vieira. Seja bem-vindo, amigo. Então vamos lá. E o que é que você vê aí da contribuição da construção? Você já falou alguma coisa aí no início, mas só para a gente delimitar um pouquinho melhor o tema, a contribuição da construção civil para o cenário econômico do país. Você já colocou alguns dados aí, mas o que é que você vê de contribuição efetiva aí para o nosso cenário?
A construção civil ela é puxada basicamente por outras indústrias, né? Ou pela construção, pela demanda do mercado. E quando a gente vê essa pulverização do dinheiro, do recurso, né, chegando na mão das pessoas, aquilo que as grandes empresas não fizeram, pararam seus investimentos por conta da incerteza do mercado, foi canalizado todo o recurso e atenção para as pequenas obras. Sim, Então, a construção civil ela é muito importante, a questão da questão social, porque se o cidadão começa a obra na segunda-feira, na sexta-feira o peão já tem o recurso financeiro para ele movimentar a economia. verdade. Então, é muito dinâmico. É um dinheiro que circula muito fácil, muito rápido. Qualquer obra pequena de 150 metros quadrados, emprega diretamente ali 6, 8 pessoas. São 6, 8 famílias que recebem ali o salário. Então, é uma mão de obra ainda, se tratando de edificações, né? Muito artesanal, que envolve muita mão de obra. Então, vai ser, com certeza, a locomotiva para esse retomada do nosso país. Tem um fator muito interessante, que foi uma lei aprovada recentemente, que é a lei da privatização do saneamento básico. Sim, Eu tenho certeza que isso vai ser a mola propulsora dos últimos anos, aí, talvez da próxima década, de crescimento no país. 52% do país não tem infraestrutura de rede de esgoto e saneamento básico. Cerca de 38% não tem água tratada. E quando você pensa que essa mola propulsora, pensa que os grandes centros ocupam boa parte desse percentual de saneamento e de abastecimento de água, você pensa na pequena cidade que não tem. Então, o que acontece? Vai haver uma pulverização dos recursos. Então, a iniciativa privada vai entrar com recursos para executar as obras, que o governo está descapitalizado, é fato isso, e vai gerar uma propulsão enorme no mercado. Então, temos que estar atentos a isso aí. Essa demanda do mercado, essa necessidade, nessa lei aprovada, é uma interferência extremamente positiva da política institucional na sim, economia, que sim. vai gerar riqueza. E não necessariamente precisa de ter recurso financeiro do governo para gerar mudança. Então, nós temos toda essa projeção, né, de otimismo nos próximos anos na construção civil. Ô Esdras, e como é que você enxerga aí a questão do segmento da construção civil na nossa realidade local? Até um tempo atrás, nosso prefeito, até enquanto era radialista, ele falava muito que Vitória da Conquista era a cidade que mais se consumia cimento no interior da Bahia. Eu me lembro muito disso. Como é que você vê o setor da construção civil na nossa realidade local? Conquista, cada vez mais, se consolida como uma capital do interior. Estamos distantes de Salvador, estamos distantes de Belo Horizonte, estamos distantes de Aracaju, são capitais que têm que fornecem muitos serviços, né? Sim, E nos últimos anos a gente percebeu que um avanço muito grande das universidades, do sistema de saúde. Então, Vitória da Conquista tem a vocação de ser uma capital, mesmo não tendo o título, tem a vocação. Então, o pessoal do entorno, aqui do sertão, que antigamente investia em Salvador, vou comprar um apartamento em Salvador para que meu filho fosse estudar lá. Não, hoje esse recurso é direcionado para a conquista. verdade. Então, muitas cidades pequenas, né, geram recursos para toda a conquista. Eu tive acesso aos últimos uns 2, 3 anos atrás, que cerca de 51 prefeitos tinham residência aqui em Conquista, Imagina. na região. Entendeu? Para fazer o link do Sim, aeroporto, do deputado, da hidro. Então, os serviços. do serviço se consolidou de Sim, fato como uma capital. Então, Conquista é vocacionada para crescer. Quando vem a universidade, vem os professores, vem novos alunos, abre-se um hospital, vem mais atividade. O aeroporto configura aí um potencial enorme. Imagina quando começar o projeto o aeroporto de cargas, por exemplo, né? sim. Grandes atacadistas vindo para a conquista, está vindo mais 2 aí, grandes. Então a gente percebe que essa vocação por crescer ainda perdura. Temos uma demanda muito grande ainda de mão de obra, demanda muito grande ainda de vagas, né? De vagas hospitais, de escolas.
de apartamentos, moradia. Então, temos um bom cenário pela frente. Conquista, salvo engano, era a quarta cidade em torno de consumo de cimento do interior do Nordeste. Então, você Do observa que é um interior potencial do do Nordeste. Era a Nordeste. quarta. Era a quarta. Então, era uma vocação enorme para o crescimento. Hoje eu não sei atualizar esses números para você, Sim, mas é uma cidade que é vocacionada para crescer. que maravilha mesmo. Registrar a presença de alguns amigos aqui essa noite. Hermínio Abreu. Hermínio Abreu faz até uma pergunta aqui. Falando em demanda de mercado, como vocês estão em relação ao BIM? Aí é com Então, você, meu amigo. é, é uma pergunta muito interessante, a gente tinha O anotado ela que, ali para o poder fazer. que, o que é BIM primeiro? BIM é uma nova tecnologia de geração de projetos, de confecção de projetos, digamos assim. Eu enfrentei uma revolução quando eu entrei na faculdade em 98, estava tendo Sim, aquela transformação de sair da prancha, do nanquim, e passar para o AutoCAD, para a digitalização, sim, né? A informatização da economia. Nós estamos agora em outro patamar, né? Em uma outra transformação. Que essa tecnologia BIM é o seguinte, o projeto ele é gerado em 3D, a grosso modo, tá? É muito mais simples, sim, mas a grosso sim, modo. sim, É gerado em 3D, onde você, dentro dessa plataforma, você insere o projeto estrutural, você insere o projeto elétrico, você insere o projeto hidráulico, de incêndio, e faz a compatibilização desses projetos. Então, por exemplo, tem um tubo que está passando no meio da porta. Aí ele avisa para o arquiteto e para o engenheiro que aquele tubo está no lugar inadequado. Quer que aquele tubo fique no meio da porta mesmo? Não, não quer. Então, vai. O que isso acontece? Isso gera um menor número de erros na sim, obra. Aliado a isso, já sai toda a questão do cronograma e quantitativo, tudo digitalizado. Você diminui a margem de erro. E nós temos, a partir do ano que vem, o governo só vai contratar projetos se tiver essa plataforma tecnologia BIM. Por exemplo, pode ser uma obra ainda um pouco mais sofisticada. A gente faz um levantamento georreferenciado com sim, o drone levanta aquele mapeamento, você insere todo o projeto, seu arquitetônico, naquela plataforma, e aí ele diz quanta movimentação de terra você vai ter, quanto de escavação, onde você tem que aterrar, onde você tem que escavar. Então, vai diminuindo a margem de erro, vai diminuindo sim, a margem dos aditivos, que muitas vezes é feito para dar errado mesmo, sim, e diminui muita burocracia. Você imagina, por exemplo, nós temos lá um calhamaço desse tamanho de normas da prefeitura, certo? sim, Se você já der essa plataforma cadastrada, eu como engenheiro, chegar no site da prefeitura e fizer o upload do meu projeto, o próprio sistema, vou citar um aqui, mas tem outro, o Navisworks, por exemplo, ele faz toda a leitura, a análise do projeto prévia. que Por maravilha. exemplo, a casa tem que ter 2 metros de recuo lateral. Se tiver 2 metros e 10, ele vai acusar. Olha, o seu projeto não passou porque está 2 metros e 10. Então você diminui a margem de erro, você otimiza o sistema, você dá velocidade, há uma gerência total dos recursos. Né? Então é importante estar atenado a isso aí. Na contratação de serviços, na execução das obras, é um caminho sem volta. Né? Rapaz, que maravilha. E sem falar o seguinte, que estou aqui em Vitória da Conquista. Eu posso trabalhar com arquiteto de São Paulo, com calculista do Rio Grande do Sul. A gente já trabalha assim lá na empresa. Cada um A fazendo sua parte. sua parte e comunicando online. O Que tempo todo como se maravilha. estivesse numa sala presencial. Então é Sim, muito importante isso aí, tem que estar antenado, porque o mercado está solicitando essas intervenções já. que maravilha. Registrar a presença aqui de Hermínio Abreu, nossa querida amiga Estelinha está conosco aqui também. Pastor Orlando Filho, uma honra tê-lo aqui, pastor, conosco. Gessimara, Lucas, Josimara Sampaio, Roberto. Então, uma grande honra ter todos vocês aqui essa noite. Então, meu amigo, então vamos lá. A gente saiu dessa perspectiva local, né? Como é que você enxerga, na realidade, a realidade do segmento pós-pandemia?
Como é que você vê? Eu sou muito otimista. Desde quando eu formei, eu tenho essa mesma perspectiva, né? Que o Brasil precisa ser reconstruído, refundado. Nós tivemos aí 30 anos de um pseudo crescimento da infraestrutura. As principais BRs são as mesmas, os aeroportos grandes são os mesmos, pouco mudou. Nós abandonamos a questão de geração de energia e de água com as hidrelétricas. Abandonamos, ficou praticamente parado, estagnado. Belmonte foi feita, por exemplo, e por questões ambientais discutíveis, teve sua capacidade reduzida para 30%, e praticamente inviabilizou o projeto. Então, são medidas que. Mas foi abandonado do ponto de vista da engenharia. Né? Então, quando eu vejo esse cenário de um país que não tem hospital, de um país que não tem estrada, não tem porto, nós temos uma costa altamente navegável e não tem um aeroporto. O aeroporto perdão, não tem um porto. O porto de Pô, Ilhéus está há quantos anos travado aí e não se sabe por quê, né? A nossa malha ferroviária é desprezível, um país continental é desprezível. Sai um caminhão carregando carro do Rio Grande do Sul e vai até Fortaleza. Quer dizer, é, não é produto perecível, não é nada, é um custo muito grande. Nós temos do desperdício da produção de grãos, da lavoura até chegar no porto, em torno de 30% da nossa produção de grãos. É um prejuízo multibilionário, né? E a gente deixa passar essas coisas, deixa passar desapercebido. Então eu vejo com muita esperança. O governo tem feito recentemente o ministro Tarcísio, que para mim fora da curva, ele consegue ser um técnico extremamente bom e um político extremamente eficiente. Ninguém reclama dele. É é verdade, unanimidade. é É verdade. unanimidade. E a gente vê, por exemplo, ele no processo de renovação da concessão da estrada Vitória Minas com a Vale do Rio Doce. Não, a gente vai renovar. Agora, por 3 bilhões de reais. E muito dinheiro Quer dinheiro? Não, não quero dinheiro, não. Você vai fazer a ferrovia lá de Goiás, que vai ligar Goiás à malha ferroviária. Quer dizer, com inteligência, você consegue dar passos largos, né, na economia. Então, eu percebo que a privatização de muitas empresas que a gente está vendo aí, muitos portos, ferrovias, novas concessões, com as questões, com os contratos mais enxutos, com mais objetividade. Então, eu percebo que nós vamos ter um grande salto na economia a partir do ano que vem, já retomando já agora, no país todo, eu converso com os colegas, no país todo está reaquecendo, está animando, está o pessoal motivado para crescer. Né? O ano Sim, que vem a gente vai ter uma perspectiva muito grande no setor aí. A esperança é grande. excelente. Esdras, você tem algum dado, assim, em relação. Nós temos a construção civil em nossa cidade, nós temos muitas construtoras, né? Vemos muita gente realmente investindo em nossa cidade. Nesse período, você tem notícia em relação à venda de imóveis, se houve uma redução, se houve um aumento, você tem esse dado? Assim, em alguns setores aumentou. É Por mesmo? exemplo, que aumentou. Aluguel de casa, por exemplo. Quem tem casa e conquista para alugar para vender, vende fácil. Certo? Trava um pouquinho a questão da burocracia. Loteamentos, a venda permaneceu. Agora sim, houve uma retração em segmentos de maior valor agregado, terrenos mais Sim, caros, apartamentos mais caros, o empresariado sentiu um pouquinho. Mas sim, a locomotiva, né, a parte básica que manteve seus empregos, ela continuou investindo, ela não parou. Então a gente percebe que todo dia lança obra nova em conquista. sim, Né? Mudou um pouquinho também, já o pessoal já prevendo o crescimento, a construção de galpões para depósitos e para pequenas indústrias. sim, Né? Nós estamos fazendo alguns. Então, houve essa mudança do mercado, essa mudança de cenário. Mas a conquista não parou, não retraiu. Conversava com um corretor e ele falou, Esdras, nós estamos vendendo, não parou, cresceu. Foi meu maior mês, um mês de... Passava com um amigo meu, foi o meu melhor mês dos últimos 10 anos, foi o mês de ah, julho. mas olha, Então, mas isso tem um outro fator por trás também que está ligado diretamente à economia e à iniciativa pública. Eu vou chegar lá.
Sim, Com a taxa Selic despencou para 2%, então os grandes investidores tiraram o dinheiro das suas aplicações e colocaram na produção. E qual é a produção no Brasil que é segura? A construção civil. Então, outro fator que impulsionou e vai impulsionar mais ainda a questão do mercado são os investimentos privados, por intervenção política. Por isso que eu falo que o nosso mercado ele é muito sensível às intervenções políticas. E é sim. rápido. Questão de meses, muda todo o cenário, muda toda configura toda os padrões por conta disso, né? Por conta dessa intervenção política. Então, é por isso que meu ânimo cresce, né? Eu sou Maravilha. grandão, junto com o meu ânimo. Eu gosto de desafios, né? Então, esse é o desafio nosso aí para os próximos anos. Eu estou quase aposentando, mas quem vem aí para trás vai pegar um mercado muito aquecido e um mercado muito promissor. Maravilha, maravilha, meu irmão. Pedir ao pessoal para continuar compartilhando nossa live, clica no aviãozinho, no coraçãozinho. Podem fazer também um print e compartilhar no Instagram, nos marcar aí, né? Aproveitar nosso melhor ângulo, né, Esdras, para fazer esse print, né? Isso, Não é qualquer isso. ângulo, né? É, Registrar aqui, meu amigo, a presença do vereador Danilo Quiribamba, grande amigo, seja bem-vindo, Danilo. Sabrina Portela está conosco aqui também, Marcelo, Jussara Sampaio, Vini Figueiredo, Paulo Andrade, minha querida amiga Normélia, eleitora de Ronaldo Soares em Anagé, grande amiga, sejam todos bem-vindos essa noite. A gente vai, antes de entrar em outra etapa da nossa live, eu gostaria de registrar aqui, quando você colocou aí a questão do mandato colaborativo, eu me lembro como hoje, Esdras, da importância de você, quando está exercendo o mandato, você ouvir a sociedade. E eu me lembro como hoje, quando eu assumi o mandato de vereador aqui em nossa cidade, a primeira coisa que você fez foi me enviar uma mensagem dizendo assim: dê uma sugestão para o prefeito para colocar o estacionamento ali na Praça do BNH em ângulo, né? Então, você assim, lembra disso? lembro, claro, e eu fiz a indicação, né, para que ali seja colocado realmente estacionamento em ângulo. E um detalhe que é muito interessante ali, em relação àquele local especificamente, é que Vitória da Conquista ela se transformou num grande polo gastronômico, né? A gente Sim, está vivenciando em um momento assim, vamos colocar assim entre aspas, de retração em razão da pandemia, mas a nossa cidade ela se caracterizou por ser um polo gastronômico. As pessoas vêm de fora para a Vitória da Conquista, né, e você encontra todo tipo de comida, restaurantes, você se sente bem na cidade, né, do ponto de vista gastronômico. Como é que você vê essa situação em Conquista? eu conversava com um amigo de Itabuna, né? Falando, Sim, eu tô, pelo menos a cada 60 dias eu tô lá. Falei, mas fazendo o quê? Não, a gente vai curtir a noite. sim, A noite de conquista virou essa questão. Tem a questão do Festival de Inverno, né? A verdade. questão cultural, a cidade tem essa vocação cultural também. Nós temos ainda algumas conquistas, já cabe isso, já cabe uma feira gastronômica, já cabe um movimento maior, já cabe Verdade. um festival bacana. Conquista perde em não fazer ainda uma festa do café com biscoito, por exemplo. Sai biscoito daqui para o país todo. Né? E a gente não tem essa mobilização do setor, estimulado pelo setor público, de fazer essa festa. Né? Semelhante ao Festival de Inverno, que faça a Semana do Café com Biscoito, ou que seja paralelo, ou que seja junto, a princípio, começar, já que vem muitos turistas. Né? Então, essa conquista, como eu falo, é uma capital. Nós ainda, as pessoas enxergam conquista melhor do que nós. As Verdade. pessoas de fora Verdade. enxergam mais possibilidade de conquista do que nós. Nós, às vezes, nossa visão é um pouco limitada, né, em relação à conquista, mas as pessoas já estão enxergando como essa capital. Então, nós precisamos ter dar esse apoio, né? O PDDU vai ser muito importante para a cidade, para dar esse direcionamento nos próximos 20 anos. O que precisa pensar lá na frente, que 20 anos passa muito Verdade. rápido, Verdade. muito rápido. Então, a gente tem que pensar na questão do turismo de conquista. Precisamos fazer. O parque ecológico vai ser uma transformação na cidade. Uma transformação. Você pode ter certeza que as pessoas Com vão vir certeza. conhecer o parque,
O Poço Escuro, né? Que eu nasci lá, praticamente nasci lá no Poço Escuro. Então, Projeto tá lá, espetacular, lei de revitalização. fantástico, né? E tem todo um apelo social, tem um Sim, apelo cultural, tem um apelo, questão da ecologia, um apelo ecológico, né? De sim. preservação. Então, assim, são intervenções fantásticas. Conquista é vocacionada para o turismo, para o crescimento, para a diversidade, é um polo de cultura, né? Então, a gente tem que focar nisso também e pensar nesses investimentos e nessas intervenções públicas para a Vitória da Conquista. Verdade, meu amigo. Estelinha, ela coloca aqui, tem que aproveitar a fama de Suíça baiana. É interessante que eu fiz esses dias uma live com o professor Luiz Ibiapaba e ele fez referência a Juvenalito Guzmão, que Juvenalito Guzmão comenta que nós precisamos vender o frio de Vitória da Conquista, né? Então é algo que chama a atenção esse frio. Você vê, vez por outra, tá o Jornal Nacional, né, a Globo noticiando, chamando a atenção para o frio de conquista. Isso realmente precisa ser vendido. Nós precisamos explorar. Você colocou um ponto importante aí em relação ao café com biscoito. Eu tive a oportunidade na Câmara, e aí foi um projeto que eu me orgulho muito, né? De apresentar um projeto de lei criando a Semana do Biscoito em Vitória da Conquista. E assim, foi um projeto que foi feito junto com o SEBRAE, com o Movimento Pró Conquistas, e o prefeito Wesley Guzmão sancionou o projeto de lei, que trouxe uma grande felicidade para mim, a gente destinar uma semana no mês de agosto, a primeira semana, como a Semana do Biscoito, justamente para explorar toda essa cadeia, levar esse conhecimento para as escolas, divulgar isso, para realmente vender esse produto que já é tão conhecido, né, da nossa cidade, e por todos que vêm aqui. Quem vem em Conquista tem que levar um biscoito, né, para a sua Ai, cidade. ai de mim que eu não for para casa dos parentes lá da esposa em Valadares, não levar uma farinha e um biscoito. Não entra em Não casa, é não. Eles verdade? não deixam entrar, não. Amigo, vamos passar para outra etapa aqui. A gente falando de café com biscoito, a gente vai falar agora de café com chimango, né? Tem um Opa, quadro, pronto, deu tem, certo. tem um quadro aqui na nossa live, que nós fizemos, inclusive, em homenagem à Semana do Biscoito, que se chama Café com Chimango. Então, é um bate-papo, é um bate-bola, algo mais informal. Nosso bate-papo está muito informal, muito gostoso, mas esse tem uma peculiaridade de sua intimidade, do seu dia a dia. Então, eu gostaria que você indicasse aí para a gente um livro, uma série e um filme. Pronto, eu não sou muito chegada a filme, não. Mas, ultimamente, os meninos me apertaram aqui em casa na pandemia, estava um pouquinho mais quieto. Resolveram assistir uma série chamada Heartland, que é uma série canadense que fala sobre cavalos e tal. E meus meninos estão apaixonados aí pela montaria, pela corrida de três tambores. Até a esposa está querendo fazer também. Já é um universo meu, né? Que eu já gosto de Sim, cavalgar já desde criança. E tem tomado aqui as noites da gente, sabe? Sempre assiste um episódiozinho aí, aproveitando. Então, gostaria de deixar, vale a pena, é muito, é familiar, é um negócio bastante legal. repete aí, como é o nome? Heartland, Ratland? Heartland, Heartland, é. Sim. Baiano não vai falar inglês, não. Eu nunca aprendi, não. Eu também não. Um filme, tem um filme que eu gosto demais, né? Chama Campeão. É um filme muito antigo mesmo, que fala de um menino que venceu uma corrida de cavalo no deserto. Eu lembro desse. Eu já assisti umas 50, lembra, né? 50 vezes. Assisti com meu filho ali, ele teve a mesma emoção que eu. Muito De bom. superação, de desafio. Então, eu acho que é um momento legal para a gente ver. E eu tenho um livro aqui, não sei, tá dando para ver legal. Eu não estou me enxergando aqui, então não sei se o livro tá bom. Tá aparecendo? Tá, tá. Tá Tá aparecendo. aparecendo? Só levanta mais um Pronto. pouquinho. Aí, Ah, apareceu. o poder O da poder da bênção. bênção dos pais. Maravilha. Né? A gente tem visto a sociedade se dilacerando por falta de representatividade dos pais. Não vou entrar na polêmica, né? Que recentemente, Dia dos Pais, uma empresa fez aí uma propaganda, mas na verdade
a gente percebe que os pais se ausentaram muito das suas funções, suas responsabilidades. Seja pela ocupação, seja pela pressão da sociedade. E os nossos filhos estão muito vulneráveis com o advento da internet, dos celulares. E a gente percebe que há uma certa fragilidade na construção do caráter, na formação do caráter dos nossos filhos, das crianças e adolescentes. Né? A gente percebe uma geração que não aprendeu a sofrer, que não aprendeu a tomar topada, arrancar a tampa do dedão na pedra jogando na rua, porque joga o FIFA 19 no PlayStation. Verdade. Então, a gente precisa parar um pouquinho e repensar. Né? Tem repensado tantas coisas na sociedade, né? Essa pandemia veio para parar um pouco a gente no ritmo alucinante que a gente estava. Né? A gente foi obrigado a ficar em casa, a gente foi obrigado a conviver com os nossos filhos. A gente foi obrigado a parar, sentar com eles e para fazer as atividades da escola, o que deveria ser uma constante, algo prazeroso, algo... Mas não, houve essa ruptura e a gente foi obrigado a fazer. Você precisa fazer, porque o seu filho vai perder um ano. Então, a gente entende que precisa restabelecer esses princípios. Princípios são eternos, são imutáveis. Maravilha. A presença do pai, a presença da mãe, na estrutura da sociedade é muito importante. A gente precisa voltar e focar nisso aí e reconstruir o nosso Brasil. Excelente, meu irmão. Você coloca aí essa questão dos jovens, né, dos filhos, etc. E, assim, eu estava observando esses dias da pandemia mesmo, a gente vê, infelizmente, que está faltando um pouco de empatia do jovem também nesse momento, né? Sim. A Semineto esses dias até extrapolou um pouco, né? Até ficou um pouco nervoso para chamar a atenção da população, principalmente dos jovens ali em Salvador. Por quê? Porque estavam fazendo aglomeração, não estavam usando máscaras, estavam naquelas festas de paredões, etc., um grande número de pessoas ali, você via ali, observava que 90% de jovens, né? E muitas vezes esse jovem ele se esquece que ele vai retornar para casa, vai estar o pai, a mãe, o avô, né? A avó. Então a gente realmente percebe que nesse momento falta um pouco justamente disso, do que você colocou bem aí, da questão dos princípios, da empatia, que a gente precisa realmente resgatar. Eu concordo com você. Nós precisamos nos policiar, né? A grande verdade é essa, como pais e tudo mais. Outro ponto aqui, A gente diga. tem observado assim, o senso de coletividade tem acabado. Engraçado que a gente tem 30, 40 grupos de WhatsApp, comunidades, né? Todo dia surge uma rede social nova, mas na prática nós estamos mais distantes. Verdade. Né? Então nós estamos mais distantes. Então o buraco da rua, a calçada, se tem desnível, se não tem, para mim não interfere porque eu não ando a pé. Se tem ônibus ou não tem, não importa porque eu ando de carro. Então nós perdemos esse senso de coletividade, do senso comum. Né? Verdade, Precisa retomar isso. A gente vive, nós somos seres gregários, vivemos verdade. em comunidades, vamos realinhar isso aí. Maravilha, meu irmão. Continuando aqui, me diga aí uma referência política no Brasil e outra no mundo. Olha, eu gosto muito do posicionamento que Martin Luther King teve. Eu tenho lido alguma coisa sobre ele. Uma ruptura, né, em vários padrões, em várias atividades. Mudou toda uma cultura no país e deixou um legado que até hoje inspira tanto, né? Eu sei que te inspira também, que eu vejo que você sempre posta coisa dele, né? E uma figura que me inspira hoje, um cara jovem, mas é um cara muito bem intencionado. Ele é deputado estadual, foi deputado estadual por 2 mandatos, foi vereador, é o Carlos Alberto Júnior. Sim. É um cristão, é um cara muito sério, comprometido com o próximo. É um cara com ideias extraordinárias. Recentemente ele fez uma lei, a lei do trabalho escravo no Brasil, Sim, né, que foi lá na ONU falar. Então você vê um camarada que ele vive a coletividade. E eu posso falar dele, eu falo porque ele tinha todo um caminho, um legado deixado pelo pai, né, de ser o sucessor do pai, e ele parou e foi cuidar de quem precisa. Verdade. Né? Ainda estudante. Então, ele tem uma vida dedicada à política.
não é só interesse político. Ele tem uma vida Ô dedicada à Esdras, política, e né? você coloca algo importante. Você falou do pai, e assim, você coloca duas referências aí, que são referências para mim também, inclusive Carlos Bezerra, foi você que me apresentou. Um dia nós conversando, eu, você e Átila, né? E aí Isso. você me perguntou, você conhece o deputado Carlos Bezerra? A partir daí eu comecei a segui-lo no Instagram. Hoje ele, inclusive, tem um livro muito bom, eu gostaria até de recomendar para todos aqui, se chama Fé Cidadã, um livro muito bom, né, da participação do cristão na política, excelente. E você coloca um ponto importante aí, que ele poderia ter seguido os passos do pai. O pai dele é pastor, né? Então Isso, de uma grande comunidade. de uma grande comunidade. Então você observa o seguinte: ele não seguiu os passos do pai como pastor para cuidar de gente como pastor, mas ele está cuidando de gente como político, né? Isso, Ele está isso. cuidando de gente num aspecto mais amplo, no aspecto da coletividade. E isso também é um grande papel, o grande papel do político também é justamente levar esse bem comum para todos. Então você coloca duas referências aí espetaculares. Me diga uma cidade aí que é referência no setor da construção civil. Olha, recentemente eu fui a Curitiba, ver uma questão de uma franquia que nós adquirimos, e eu fiquei muito impactado com a cidade. Uma cidade que foi planejada já há alguns anos e Sim, ainda é moderna, ainda funciona, ainda é nova, né? Então, do aspecto de vista urbano, foi uma cidade que me trouxe uma sensação muito positiva. Cresceu bastante, mas cresceu estruturada. sim, Então, tem alguns probleminhas já, mas não se compara às grandes cidades que a gente tem. Então, sim. Curitiba é uma cidade que me impressionou bastante do ponto de vista da construção civil. Maravilha. Me diga aí uma viagem inesquecível. A primeira lua de mel, né? Rapaz, Ah, aí você pegou pesado. na verdade. Mas uma coisa que eu gostava demais, assim, que marcou minha infância, era passar as férias na roça dos meus avós. Ah, como eu gostava. Eu Maravilha. contava os dias para ir lá para Iguaí, para Ibicuí, para poder ficar com eles. E formou a minha infância, né? Esse contato com a natureza, com a fazenda, com a roça, deixou marcas positivas profundas em mim e eu adoro. Maravilha. Colocou um ponto aí interessante também. Quando eu ficava de férias, a primeira coisa que eu fazia era ir para casa dos meus avós. Para mim era a melhor coisa do mundo. Deixa eu só É, registrar a presença, alguns comentários aqui. Vini Figueiredo disse: eventos como o dos motoqueiros, que vem crescendo a cada ano no Glauber Rocha, espetacular, né? Registrar a presença do nosso amigo Léo Lopes. Boa noite a todos. O Panorama 2 agradece. Obrigado, Léo, pela presença. Meu amigo, nós estamos indo para o finalzinho da nossa live, né? Temos aí mais 5 minutinhos, 4 minutinhos. Eu gostaria, bate-papo foi tão rápido, tão gostoso, passou ligeiro. passou ligeirinho, e eu gostaria muito de lhe agradecer pela disponibilidade do seu tempo, por estar aqui compartilhando conosco, né, esse conhecimento sobre construção civil, não só sobre construção civil, você colocou aí sobre vários aspectos, sobre desenvolvimento urbano, sobre a questão do desenvolvimento econômico da nossa cidade, vários pontos aí importantíssimos que a gente realmente precisa observar em relação à nossa cidade. Gostaria de lhe agradecer muito e deixar um tempinho aí para você agradecer os nossos amigos, deixar sua mensagem final. Bom, é sempre bom, né, poder ser ouvido, né? Acho que isso é importante ser ouvido, ter um representante que está preocupado com a opinião das pessoas, né? A gente vive, não pode viver numa bolha mais. A gente é necessariamente se expor e buscar e se envolver e participar da sociedade como agentes transformadores da sociedade, né? Então a gente precisa se envolver, estar cuidando politicamente ou não. é, Na verdade, para mim, quase tudo se resume à política. Não a Verdade. política partidária, mas Sim, a troca, o serviço, o cuidado, a retribuição da sociedade, aquilo que a sociedade te proporcionou, como cidadão.
Então, a gente tem que ter essa consciência, né, de preocupar com o próximo. É uma necessidade. E eu fico muito lisonjeado por poder ter sido seu convidado. Quero já declarar aqui o meu apoio público a você. Eu perguntei se podia, Oh, falou, pode. O meu apoio público a você. muito Né? obrigado, meu irmão. Minha família toda aí, a gente percebe a sua determinação. Meu tio viu a propagandazinha e falou, olha, ele tem a cabeça aberta, viu? Muito bem, gostei. Então, essa percepção que as pessoas têm de você, né? E pelo Obrigado, meu pouco que irmão. você já exerceu o seu mandato, a gente viu o seu comprometimento, a responsabilidade, seu senso coletivo. Né? Eu te perturbo bastante no zap, cobrando. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Você sempre é atencioso, sempre fala. Mas que bom que você não desistiu. Siga firme aí, que Deus te abençoe no seu chamado. Né? Você percebe que é um chamado, é uma vocação, é um chamado. Que Deus possa abençoar as suas mãos, as suas ideias. Que você Amém. faça uma gestão bem-sucedida. Conte aqui com a gente, conte com o nosso apoio. Vamos trabalhar junto. Vamos reeleger o prefeito Wesley no Amém. primeiro turno. Vamos jogar duro para a gente dar continuidade nesse processo aí de mudança da cidade e do país. Tá? Muito obrigado. Amém. Amém. Meu irmão, muito obrigado mesmo, muito obrigado pela confiança. Quando nós estamos ali no exercício do mandato, a gente está fazendo mais do que nossa obrigação, porque a gente acredita que a política é serviço, né? É É isso aí. servir ao próximo, é servir ao coletivo. Então, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela disponibilidade de tempo de estar aqui conosco essa noite. Quero agradecer também a todos os amigos que estiveram conosco até agora. Nós mantivemos ali uma audiência boa, recebemos aqui os comentários, as pessoas no decorrer da live. Gostaria de agradecer muito a todos vocês. Na próxima semana teremos uma próxima live, um novo convidado. Então é isso, meu irmão. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe. Valeu, querido. Você também. Fica com Um Deus. Um abração. abraço. Um beijão, turma. Valeu. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Tudo bem aí? Tô meio parado aqui, né? Como é que tá aí? Tudo em paz? Tudo jóia. Tudo tranquilo. Estão me vendo bem aí? Tá parado aqui minha imagem? Eu tô vendo bem aqui. Dá um sinalzinho aí, pessoal, para ver. Para mim apareceu aqui parado. Boa Para noite a mim, todos. para mim aqui tá normal, Tá normal? O áudio Tá normal? normal, tudo certinho. Então tá tudo certo. Meu irmão, seja bem-vindo à nossa live. Hoje um tema tão importante como a construção civil. Eu vou lhe apresentar para os nossos queridos amigos que estão nos acompanhando essa noite. Opa! Então, Esdras Braga, engenheiro civil, proprietário da Desafio Engenharia, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, MBA em Gestão e Projetos pela FGV também. Meu irmão, seja bem-vindo, uma grande honra tê-lo conosco aqui essa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que fico grato, né? Lisonjeado por fazer parte aí desse projeto seu belíssimo, né? Essas discussões na sociedade precisam ocorrer e eu fico muito feliz e honrado, né? Poder bater um papo com você aí sobre política, engenharia e afins. Seja bem-vindo, meu irmão. Então, assim, tema central da nossa live é politicando. Hoje a gente vai conversar sobre construção civil, mas quem chega aqui, quem nos acompanha sabe disso, não pode sair sem falar de política, porque nós acreditamos que a política é um grande instrumento de transformação da sociedade. Então, nós sempre gostamos de ouvir os nossos convidados, qual a percepção que eles têm sobre política, qual o entendimento que eles têm sobre a política. Então, eu gostaria de saber de você, qual a sua visão sobre política. Alô, oi. Então, Tá tranquilo aqui.
Tá tranquilo, né? O Tá. que eu percebo sobre política? Na verdade, a gente percebe que, somente no nosso país, qualquer intervenção, seja ela positiva ou negativa, interfere diretamente na economia, né? A gente percebe que o nosso mercado é muito sensível à política. Então, uma influência direta, né? A gente percebe que nos últimos anos, a gente falando da Constituição Civil, criou-se uma estrutura de corrupção e favorecimento, né, de algumas empreiteiras. Todo mundo, no contexto social, todo mundo já conhece. E atrapalhou muito a nossa economia quando começou a aparecer os grandes desvios, as obras superfaturadas. Então a gente percebe que está diretamente ligado, né? Diretamente ligado à ação da política na economia. E um setor muito sensível é o setor da construção civil, né? Sim. Porque o governo ainda é um grande propulsor da economia da construção civil no país, né? É uma mola mestra. A gente percebe que a gente está vendo aí nas últimas intervenções do governo federal, por exemplo, com pequenos ajustes e alinhamentos, entregando obras que já estavam há 12, 14, 15 anos paradas, obras de 40 anos paradas, né? E faltando Verdade. pouca coisa. Então, essas intervenções políticas, né, interferem muito diretamente na economia e na construção civil, né? Então, a gente precisa entender que o nosso país é um pouco diferente dos outros, né, que onde a política ainda é a mola propulsora, né, da economia e da construção civil. É interessante, você colocou um ponto aí bem importante, Esdras, que você mencionou aí bem a questão relacionada à política institucional, né? Que é justamente essa política que ela é representada justamente pelas instituições. E aí você coloca a questão relacionada ao governo federal, que é algo muito importante, grandes obras que vêm sendo concluídas nesse período. E assim, essa política institucional ela é muito importante e nós estamos agora, né, próximos aí a mais uma eleição e uma política institucional também muito importante, que é a política municipal, que são as eleições municipais, vamos ter eleições para vereadores, eleição para prefeito, e essa política institucional é muito importante. Mas a gente precisa lembrar também que no dia a dia, e isso que a gente está fazendo aqui agora é política, né? Esse Sim, sim. bate-papo, essa conversa, isso também é política. Então, fora essa política institucional, como é que você vê o dia a dia? Essa representação que nós temos a nível federal, a nível estadual, como é que você vê essa questão também relacionada à política? Então, a gente percebe no âmbito estadual, né, um certo comodismo, para não dizer desprezo, com relação à vitória da conquista, né? Haja vista, a gente esperou aí 13 anos para que o aeroporto ficasse pronto. Se a gente fizer aí durante 13 anos, uma conta rapidinha, 130 milhões, 10 milhões por ano, menos de 1 milhão por mês de investimento em Vitória da Conquista. Então, a Rapaz, matemática é muito simples, a gente percebe o desprezo, né, que os governantes do Estado tiveram com o país. Outro problema que a gente percebe também aqui é com relação ao fornecimento de água. Né? sim, Há muitos anos, a última intervenção significativa foi em 86, quando fez a Água Fria 2. De lá para cá foi só paliativo. Agora estou se falando de fazer a barragem do Catulé. Mas a gente percebe que essa política, né? E nós estamos falando de abastecimento de água, de coisas sim, básicas, meio de transporte, escoamento, gerar riqueza. Então, a cidade Conquista é uma cidade vocacionada para o crescimento. Certo? Então, essas intervenções do governo têm que ter esse foco. Né? A gente percebe que Conquista ainda é um pouco retraída, apesar de ter belas empresas no setor industrial, ainda é um pouco retraída porque falta água. A sim, indústria precisa de mais água e nós não temos água para atender. Temos toda a logística, estrutura física e transporte, interior do Brasil, somos uma das 90 cidades polo do país, mas é um pouco fechada. Né? Quando a gente observa o esforço do prefeito municipal em criar áreas de lazer, áreas de convivência, urbanização em vários bairros, a gente percebe que ele quer transformar numa cidade viva. verdade. Conquista é carente de área de lazer. É carente. Né? Então a gente percebe as pequenas intervenções do governo, de um lado a gente vê o lado positivo, do outro lado a gente vê o lado negativo, que pequenas ações, pequenos investimentos
obras promovidas com inteligência, com permutas com construtoras, com alguma iniciativa privada, parcerias, né? A gente vê que a gente consegue, com um pouquinho recurso, a gente consegue fazer um grande resultado. Então, a vontade política, né, eu acho que faz toda a diferença. Quando a política entra para atrapalhar, né, com apadrinhamento, com excesso de burocracia, que é uma coisa que você, como meu candidato a vereador, eu vou depois pegar no seu pé, a gente vai fazer um negócio legal, para desburocratizar um pouco, né? A gente sabe que é muito engessado a legislação, é engessado a questão da burocracia, os prazos são muito longos, porque há uma dependência, há uma certa, falta um pouco de estrutura para os funcionários. Então, pequenos ajustes que a gente precisa ir alinhando no dia a dia, e essas provocações é interessante. Conversa com um, conversa com o outro, aperta um, aperta outro, daqui a pouco surge a oportunidade e a gente faz uma grande intervenção. Então é necessário esse debate, essa discussão, né? E chamar o pessoal da engenharia. Nos últimos anos, a coisa importante aqui, a engenharia foi um pouco esquecida no Sim. que se discute aos projetos da sociedade, aos projetos da construção civil, da infraestrutura urbana, né? Aí também puxa um pouquinho o lado da arquitetura, mas foi um pouco esquecida a parte técnica, ficou muito da vontade política. Né? Se o deputado tem emenda parlamentar, ele vai lá e faz aquela quadra poliesportiva. Mas será que aquela quadra poliesportiva, de fato, era o melhor emprego do recurso para aquela comunidade? Então, essas provocações precisam acontecer. Né? Verdade. Por que não junta 2, 3, 4 emendas de vereadores que beneficiam um bairro inteiro, em vez de fazer picadinho de um e de outro? Então, eu acho que nós estamos numa fase importante do nosso país. Nós viramos a chave. Eu creio que a troca de poder mudou a chave. Né? Estamos pensando um país diferente. Lógico que temos toda a dificuldade ainda de retomar a economia, de fazer essa grande nação crescer, mas nós precisamos começar. Precisamos com as provocações, com as conversas, com os diálogos. Esdras, você colocou algo importantíssimo aí. Esse final de semana, eu ainda conversava com uma pessoa e ela, falando das questões dos problemas que a nossa cidade tem, e eu colocava justamente a questão do problema da água que nós temos em Conquista. A quantidade de indústrias que já deixaram de vir para a nossa cidade porque nós não temos água. Nós já tivemos a oportunidade aí de ter governos alinhados e que poderiam ter feito essas intervenções, né, barragem, etc., poderia ter melhorado muito a cidade. Outro ponto que você coloca em relação ao aeroporto, o aeroporto abriu, né, a nossa cidade. Eu vi uma entrevista um dia desse de um empresário que ele dizia assim, olha, antigamente você dizia para um representante, alguém que viria visitar Vitória da Conquista, quantos dias ele poderia chegar aqui. Hoje você já fala em horas. Então imagine o avanço que foi para a nossa cidade em relação a isso. Né? Outra questão que você coloca aí em relação à colaboração. Isso quando eu assumi o mandato de vereador, nós tentamos assumir muito rápido, né? E dentro daquela questão ali da temporariedade, que a gente não sabia até quando ficaria no mandato, em razão da suplência. Mas um dos pontos que a gente tentou implementar foi justamente um mandato colaborativo, que é justamente isso que você colocou aí, é ouvir a comunidade, né? Muitas vezes você apresenta uma emenda, mas é aquilo que a comunidade está precisando, então você precisa ouvir a comunidade, isso que você colocou aí é importantíssimo. Então, rapaz, excelente. Deixa eu só registrar a presença de alguns amigos aqui que estão conosco essa noite, nosso querido amigo Roberto, Renato Galvão, tá lhe mandando um abraço aí, meu grande amigo. Heraldo Guzmão, Marta Andrade. Esse é um flamenguista de coração, viu, Heraldo, viu? É flamenguista, apaixonado. Ele se transveste de vascaíno igual você, mas ele é um flamenguista, apaixonado. Então ele tem bom gosto. Meu irmão, vamos... os nossos amigos que estão conosco essa noite, nós vamos tratar de construção civil, estamos aqui com um grande empresário da área, conhecedor da área, para a gente discutir sobre isso. E
Gostaria que vocês convidassem outros amigos, cliquem no aviãozinho, no coraçãozinho, para que outras pessoas estejam conosco também essa noite. Meu irmão, vamos para um ponto aqui relacionado à construção civil. Antes de entrar na construção civil propriamente, esse final de semana eu estava fazendo algumas visitas a alguns amigos e eu vi muito um comentário que foi o seguinte: material de construção está muito caro, né? Então nós temos a construção civil e temos também a questão relacionada ao material de construção. Na sua opinião, por que que o material de construção ultimamente está tão caro? Bem, a gente já vinha numa retomada da economia, né, com a projeção de crescimento no setor para esse ano de 3%. O ano passado já teve 2,5%, esse na projeção era para 3%. Então, o mercado já vinha, para a minha empresa, foi o melhor início de ano dos últimos 5 Sim, anos. Certo? Então, a gente já vinha aquecendo. Com a paralisação, as indústrias precisaram retrair um pouco a sua produção. Então, houve essa escassez de materiais. E aliado a isso, o que a gente percebe? A construção civil, a indústria da construção civil é muito universal. E ela é pulverizada. Ela representa 6,5% do PIB do país, 34% da mão de obra da indústria é da construção civil e gera cerca de 24% da mão de obra de carteira assinada. Só que acontece, a gente tem uma indústria da construção civil que ela não entra nessas medições. Como que não entra? É a pequena reforma, é a sim. ampliação da casa. Então, o que a gente observou? Com o advento do Corona Voucher, né, do Ah, auxílio emergencial, muitas pessoas começaram a reformar as suas casas, começaram a ampliar, fazer a reforma da cozinha, compra de imóveis. Então, a gente percebeu que houve uma demanda crescente, né? Então, aliou a retração da indústria da produção e aliado ao aumento da demanda. E aí o capitalismo reina, a lei do mercado reina, falta matéria, a lei da demanda e da procura, então houve da oferta e da procura, então houve esse boom no preço do material. Cimento saiu de antes pandemia, de R$ 20,50, R$ 20, já se fala em R$ 33. Então, um crescimento de 65%. Mas a gente sabe que isso vai voltar ao normal, né? sim. Já se estabiliza a produção, muitos lugares estão voltando a produzir, já estão retomando escala normal para voltar aos eixos. Então, esses fatores, né? A demanda crescente e a falta de material. Isso que gerou esse próprio encarecimento aí do material da construção civil. Maravilha. Registrar a presença aqui de Lucas, de Dermeval Vieira. Seja bem-vindo, amigo. É, Então vamos lá. E o que é que você vê aí da contribuição da construção? Você já falou alguma coisa aí no início, mas só para a gente delimitar um pouquinho melhor o tema, a contribuição da construção civil para o cenário econômico do país. Você já colocou alguns dados aí, mas o que é que você vê de contribuição efetiva aí para o nosso cenário? A construção civil ela é puxada basicamente por outras indústrias, né? Ou pela construção, pela demanda do mercado. E quando a gente vê essa pulverização do dinheiro, do recurso, né, chegando na mão das pessoas, aquilo que as grandes empresas não fizeram, pararam seus investimentos por conta da incerteza do mercado, foi canalizado todo o recurso e atenção para as pequenas obras. Sim, Então, a construção civil ela é muito importante, a questão da questão social, porque se o cidadão começa a obra na segunda-feira, na sexta-feira o peão já tem o recurso financeiro para ele movimentar a economia. verdade. Então, é muito dinâmico. É um dinheiro que circula muito fácil, muito rápido. Qualquer obra pequena de 150 metros quadrados, emprega diretamente ali 6, 8 pessoas. São 6, 8 famílias que recebem ali o salário. Então, é uma mão de obra ainda, se tratando de edificações, né? Muito artesanal, que envolve muita mão de obra. Então, vai ser, com certeza, a locomotiva para esse retomada do nosso país. Tem um fator muito
interessante, que foi uma lei aprovada recentemente, que é a lei da privatização do saneamento básico. sim, Eu tenho certeza que isso vai ser a mola propulsora dos últimos anos, aí, talvez da próxima década, de crescimento no país. 52% do país não tem infraestrutura de rede de esgoto e saneamento básico. aves, Cerca de 38% não tem água tratada. E quando você pensa que essa mola propulsora, pensa que os grandes centros ocupam boa parte desse percentual de saneamento e de abastecimento de água, você pensa na pequena cidade que não tem. Então, o que acontece? Vai haver uma pulverização dos recursos. Então, a iniciativa privada vai entrar com recursos para executar as obras, que o governo está descapitalizado, é fato isso, e vai gerar uma propulsão enorme no mercado. Então, temos que estar atentos a isso aí. Essa demanda do mercado, essa necessidade, nessa lei aprovada, é uma interferência extremamente positiva da política institucional na sim, economia e que sim. vai gerar riqueza. E não necessariamente precisa de ter recurso financeiro do governo para gerar mudança. Então, nós temos toda essa projeção, né, de otimismo nos próximos anos na construção civil. Ô Esdras, e como é que você enxerga aí a questão do segmento da construção civil na nossa realidade local? Até um tempo atrás, nosso prefeito, até enquanto era radialista, ele falava muito que Vitória da Conquista era a cidade que mais se consumia cimento no interior da Bahia. Eu me lembro muito disso. Como é que você vê o setor da construção civil na nossa realidade local? Conquista, cada vez mais se consolida como uma capital do interior. Estamos distantes de Salvador, estamos distantes de Belo Horizonte, estamos distantes de Aracaju, são capitais que têm que fornecem muitos serviços, né? Sim, E nos últimos anos a gente percebeu que um avanço muito grande das universidades, do sistema de saúde. Então, Vitória da Conquista tem a vocação de ser uma capital, mesmo não tendo o título, tem a vocação. Então, o pessoal do entorno, aqui do sertão, que antigamente investia em Salvador, vou comprar um apartamento em Salvador para que meu filho fosse estudar lá. Não, hoje esse recurso é direcionado para a conquista. verdade. Então, muitas cidades pequenas, né, geram recursos para toda a conquista. Eu tive acesso aos últimos uns 2, 3 anos atrás, que cerca de 51 prefeitos tinham residência aqui em Conquista, Imagina. da região. Entendeu? Para fazer o link do Sim, aeroporto, do deputado, da hidro. Então, os serviços, do serviço se consolidou de sim, fato como a capital. Então, Conquista é vocacionada para crescer. Quando vem a universidade, vem os professores, vem novos alunos, abre-se um hospital, vem mais atividade. O aeroporto configura aí um potencial enorme. Imagina quando começar o projeto o aeroporto de cargas, por exemplo, né? sim. Grandes atacadistas vindo para a conquista, está vindo mais 2 aí, grandes. Então a gente percebe que essa vocação por crescer ainda perdura. Temos uma demanda muito grande ainda de mão de obra, demanda muito grande ainda de vagas, né? de vagas hospitais, de escolas, de apartamentos, de moradia. Então temos um bom cenário pela frente. Conquista, salvo engano, era a quarta cidade em torno de consumo de cimento do interior do Nordeste. Então, você Do observa que é um interior potencial. Do do Nordeste, era a Nordeste. quarta. Era a quarta. Então, era uma vocação enorme para o crescimento. Hoje eu não sei atualizar esses números para você, Sim, mas é uma cidade que é vocacionada para crescer. que maravilha mesmo. Registrar a presença de alguns amigos aqui essa noite. Hermínio Abreu. Hermínio Abreu faz até uma pergunta aqui. Falando em demanda de mercado, como vocês estão em relação ao BIM? Aí é com Então, você, meu amigo. é, é uma pergunta muito interessante, a gente tinha O anotado ela que, ali para o poder fazer. que, o que é BIM primeiro? BIM é uma nova tecnologia de geração de projetos, de confecção de projetos, digamos assim. Eu enfrentei uma revolução quando eu entrei na faculdade em 98. Estava tendo Sim, aquela transformação de sair da prancha, do nanquim, e passar para o AutoCAD, para a digitalização, sim. né? Para a informatização da economia. Nós estamos agora em outro patamar, né? Em uma outra transformação,
Que essa tecnologia BIM é o seguinte, o projeto ele é gerado em 3D, a grosso modo, tá? É muito mais simples, Sim, mas a grosso sim, modo. sim, É gerado em 3D, onde você, dentro dessa plataforma, você insere o projeto estrutural, você insere o projeto elétrico, você insere o projeto hidráulico, de incêndio, e faz a compatibilização desses projetos. Então, por exemplo, tem um tubo que está passando no meio da porta. Aí ele avisa para o arquiteto e para o engenheiro que aquele tubo está no lugar inadequado. Quer que aquele tubo fique no meio da porta mesmo? Não, não quer. Então, vai. O que isso acontece? Isso gera um menor número de erros na sim, obra. Aliado a isso, já sai toda a questão do cronograma e quantitativo, tudo digitalizado. Você diminui a margem de erro. E nós temos, a partir do ano que vem, o governo só vai contratar projetos se tiver essa plataforma tecnologia BIM. Por exemplo, pode ser uma obra ainda um pouco mais sofisticada. A gente faz um levantamento georreferenciado com o drone sim, levanta aquele mapeamento, você insere todo o projeto, seu arquitetônico, naquela plataforma, e aí ele diz quanta movimentação de terra você vai ter, quanto de escavação, onde você tem que aterrar, onde você tem que escavar. Então, vai diminuindo a margem de erro, vai diminuindo sim, a margem dos aditivos, que muitas vezes é feito para dar errado mesmo, sim, e diminui muita burocracia. Você imagina, por exemplo, nós temos lá um calhamaço desse tamanho de normas da prefeitura, certo? sim, Se você já der essa plataforma cadastrada, eu como engenheiro, chegar no site da prefeitura e fizer o upload do meu projeto, o próprio sistema, vou citar um aqui, mas tem outro, o Navisworks, por exemplo, ele faz toda a leitura, a análise do projeto prévia. que Por maravilha. exemplo, a casa tem que ter 2 metros de recuo lateral. Se tiver 2 metros e 10, ele vai acusar. Olha, o seu projeto não passou porque está 2 metros e 10. Então você diminui a margem de erro, você otimiza o sistema, você dá velocidade, há uma gerência total dos recursos. Né? Então é importante estar atenado a isso aí. Na contratação dos serviços, na execução das obras, é um caminho sem volta. Né? Rapaz, que maravilha. E sem falar o seguinte, que estou aqui em Vitória da Conquista. Eu posso trabalhar com arquiteto de São Paulo, com calculista do Rio Grande do Sul. A gente já Cada um trabalha assim fazendo, lá na empresa. cada um A fazendo sua parte. sua parte e comunicando online. O Que tempo todo como se maravilha. estivesse numa sala presencial. Então é Sim, muito importante isso aí, tem que estar antenado, porque o mercado está solicitando essas intervenções já. que maravilha. Registrar a presença aqui de Hermínio Abreu, nossa querida amiga Estelinha está conosco aqui também. Pastor Orlando Filho, uma honra tê-lo aqui, pastor, conosco. Gessimara, Lucas, Josimara Sampaio, Roberto. Então, uma grande honra ter todos vocês aqui essa noite. Então, meu amigo, então vamos lá. A gente saiu dessa perspectiva local, né? É, Como é que você enxerga, na realidade, a realidade do segmento pós-pandemia? Como é que você vê? Eu sou muito otimista. Desde quando eu formei, eu tenho essa mesma perspectiva, né? Que o Brasil precisa ser reconstruído, refundado. Nós tivemos aí 30 anos de um pseudo-crescimento da infraestrutura. As principais BRs são as mesmas, os aeroportos grandes são os mesmos, pouco mudou. Nós abandonamos a questão de geração de energia e de água com as hidrelétricas. Abandonamos, ficou praticamente parado, estagnado. Belmonte foi feita, por exemplo, e por questões ambientais discutíveis, teve sua capacidade reduzida para 30%, e praticamente inviabilizou o projeto. Então, são medidas que. Mas foi abandonado do ponto de vista da engenharia. Né? Então, quando eu vejo esse cenário de um país que não tem hospital, de um país que não tem estrada, não tem porto, nós temos uma costa altamente navegável e não tem um aeroporto. O aeroporto perdão, não tem um porto. O porto de Pô, Ilhéus está há quantos anos travado aí e não se sabe por quê, né?
A nossa malha ferroviária é desprezível, um país continental é desprezível. Sai um caminhão carregando carro do Rio Grande do Sul e vai até Fortaleza. Quer dizer, não é produto perecível, não é nada, é um custo muito grande. Nós temos do desperdício da produção de grãos, da lavoura até chegar no porto, em torno de 30% da nossa produção de grãos. É um prejuízo multibilionário, né? E a gente deixa passar essas coisas, deixa passar desapercebido. Então eu vejo com muita esperança. O governo tem feito recentemente o ministro Tarcísio, que para mim é fora da curva, ele consegue ser um técnico extremamente bom e um político extremamente eficiente. Ninguém reclama dele. É unanimidade. É verdade. É unanimidade. E a gente vê, por exemplo, ele no processo de renovação da concessão da estrada Vitória Minas com a Vale do Rio Doce. Não, a gente vai renovar. Agora, por 3 bilhões de reais. Muito dinheiro Quer dinheiro? Não querem dinheiro, não. Você vai fazer a ferrovia lá de Goiás, que vai ligar Goiás à malha ferroviária. Quer dizer, com inteligência, você consegue dar passos largos, né, na economia. Então, eu percebo que a privatização de muitas empresas que a gente está vendo aí, muitos portos, ferrovias, novas concessões, com as questões, com os contratos mais enxutos, com mais objetividade. Então, eu percebo que nós vamos ter um grande salto na economia a partir do ano que vem, já retomando já agora, no país todo, eu converso com os colegas, no país todo está reaquecendo, está animando, está o pessoal motivado para crescer. Né? O ano que vem a gente vai ter uma perspectiva muito grande no setor aí. A esperança é grande. Excelente. Esdras, você tem algum dado assim em relação... nós temos a construção civil em nossa cidade, nós temos muitas construtoras, né? Vemos muita gente realmente investindo em nossa cidade. Nesse período, você tem notícia em relação à venda de imóveis, se houve uma redução, se houve um aumento, você tem esse dado? Assim, em alguns setores aumentou. É mesmo? Por exemplo, que aumentou. Aluguel de casa, por exemplo. Quem tem casa e conquista para alugar para vender, vende fácil. Certo? Trava um pouquinho a questão da burocracia. Loteamentos, a venda permaneceu. Agora sim, houve uma retração em segmentos de maior valor agregado, terrenos mais caros, apartamentos mais caros, o empresariado sentiu um pouquinho. Mas a locomotiva, né, a parte básica que manteve seus empregos, ela continuou investindo, ela não parou. Então a gente percebe que todo dia lança obra nova em conquista. Né? Mudou um pouquinho também, já o pessoal já prevendo o crescimento, a construção de galpões para depósitos e para pequenas indústrias. Né? Nós estamos fazendo alguns. Então houve essa mudança do mercado, essa mudança de cenário. Mas a conquista não parou, não retraiu. Conversava com um corretor e ele falou: Esdras, nós estamos vendendo, não parou, cresceu. Foi meu maior mês, um mês de... Conversava com um amigo meu, foi o meu melhor mês dos últimos 10 anos, foi o mês de julho. Mas olha... Então, mas isso tem um outro fator por trás também que está ligado diretamente à economia e à iniciativa pública. Eu vou chegar lá. Sim. Com a taxa Selic despencou para 2%, então os grandes investidores tiraram o dinheiro das suas aplicações e colocaram na produção. E qual é a produção no Brasil que é segura? A construção civil. Então, outro fator que impulsionou e vai impulsionar mais ainda a questão do mercado são os investimentos privados, por uma intervenção política. Por isso que eu falo que o nosso mercado ele é muito sensível às intervenções políticas. E é rápido. Questão de meses, muda todo o cenário, muda configura os padrões por conta disso, né? Por conta dessa intervenção política. Então, é por isso que meu ânimo cresce. Né? Eu sou grandão, junto com o meu ânimo. Eu gosto de desafios, né? Então, esse é um desafio nosso aí para os próximos anos. Eu estou quase aposentando, mas quem vem aí para trás vai pegar um mercado muito aquecido e um mercado muito promissor. Maravilha, maravilha, meu irmão. Pedir ao pessoal para continuar compartilhando nossa live, clica no aviãozinho, no coraçãozinho. Podem fazer também um print e compartilhar no Instagram,
nos marcar aí, né? Aproveitar nosso melhor ângulo, né, Esdras, para fazer esse print, né? Isso, Não é qualquer isso. ângulo, né? É, Registrar aqui, meu amigo, a presença do vereador Danilo Quiribamba, grande amigo, seja bem-vindo, Danilo. Sabrina Portela está conosco aqui também, Marcelo, Jussara Sampaio, Vini Figueiredo, Paulo Andrade, minha querida amiga Normélia, eleitora de Ronaldo Soares em Anagé, grande amiga, sejam todos bem-vindos essa noite. A gente vai, antes de entrar em outra etapa da nossa live, eu gostaria de registrar aqui, quando você colocou aí a questão do mandato colaborativo, eu me lembro como hoje, Esdras, da importância de você, quando está exercendo o mandato, você ouvir a sociedade. Eu me lembro como hoje, quando eu assumi o mandato de vereador aqui em nossa cidade, a primeira coisa que você fez foi me enviar uma mensagem dizendo assim: dê uma sugestão para o prefeito para colocar o estacionamento ali na Praça do BNH em ângulo, né? Então, você assim, lembra disso? lembro, claro, e eu fiz a indicação, né, para que ali seja colocado realmente estacionamento em ângulo. E um detalhe que é muito interessante ali, em relação àquele local especificamente, é que Vitória da Conquista ela se transformou num grande polo gastronômico, né? A gente Sim. está vivenciando aí um momento assim, vamos colocar assim entre aspas, de retração em razão da pandemia, mas a nossa cidade ela se caracterizou por ser um polo gastronômico. As pessoas vêm de fora para a Vitória da Conquista, né? E você encontra todo tipo de comida, restaurantes. Você se sente bem na cidade, né? Do ponto de vista gastronômico. Como é que você vê essa situação em Conquista? Eu conversava com um amigo de Itabuna, né? Falou, não, Sim, eu tô estudando pelo menos a cada 60 dias eu tô lá. Falei, mas fazendo o quê? Não, a gente vai curtir a noite. sim, A noite de conquista virou essa questão. Tem a questão do Festival de Inverno, né? A verdade. questão cultural, a cidade tem essa vocação cultural também. Nós temos ainda algumas conquistas, já cabe isso, já cabe uma feira gastronômica, já cabe um movimento maior, já cabe Verdade. um festival bacana. Conquista perde em não fazer ainda uma festa do café com biscoito, por exemplo. Sai biscoito aqui para o país todo. Né? E a gente não tem essa mobilização do setor, estimulado pelo setor público, de fazer essa festa. Né? Semelhante ao Festival de Inverno, que faça a Semana do Café com Biscoito, ou que seja paralelo, ou que seja junto, a princípio, começar, já que vem muitos turistas. Né? Então, essa conquista, como eu falo, é uma capital. Nós ainda, as pessoas enxergam conquista melhor do que nós. As Verdade. pessoas de fora Verdade. enxergam mais possibilidade de conquista do que nós. Nós, às vezes, nossa visão é um pouco limitada, né, em relação à conquista, mas as pessoas já estão enxergando como essa capital. Então, nós precisamos ter dar esse apoio, né? O PDDU vai ser muito importante para a cidade, para dar esse direcionamento nos próximos 20 anos. O que precisa pensar lá na frente, que 20 anos passa muito Verdade. rápido, Verdade. muito rápido. Então a gente tem que pensar na questão do turismo de conquista. Precisamos fazer. O parque ecológico vai ser uma transformação na cidade. Uma transformação. Você pode ter certeza que as pessoas Com vão vir certeza. conhecer o parque. O Poço Escuro, né? Que eu nasci lá, praticamente nasci lá no Poço Escuro. Projeto Está lá. espetacular, além de revitalização. Fantástico, né? E tem todo um apelo social, tem um Sim, apelo cultural, tem um apelo, questão da ecologia, um apelo ecológico, né, de sim, preservação. Então, assim, são intervenções fantásticas. Conquista é vocacionada para o turismo, para o crescimento, para a diversidade, é um polo de cultura. Né? Então, a gente tem que focar nisso também e pensar nesses investimentos e nessas intervenções públicas para a vitória da conquista. verdade, meu amigo. Estelinha, ela coloca aqui, tem que aproveitar a fama de Suíça baiana. É interessante que eu fiz esses dias uma live com o professor Luiz Ibiapaba e ele fez referência a Juvenalito Guzmão, que Juvenalito Guzmão comenta que nós precisamos vender o frio de Vitória da Conquista, né? Então é algo que chama a atenção esse frio. Você vê, vez por outra, tá o Jornal Nacional,
né, a Globo noticiando, chamando a atenção para o frio de conquista. Isso realmente precisa ser vendido, nós precisamos explorar. Você colocou um ponto importante aí em relação ao café com biscoito. Eu tive a oportunidade na Câmara, e aí foi um projeto que eu me orgulho muito, né, de apresentar um projeto de lei criando a Semana do Biscoito em Vitória da Conquista. E assim, foi um projeto que foi feito junto com o SEBRAE, com o Movimento Pró Conquistas, e o prefeito Wesley Guzmão sancionou o projeto de lei, que trouxe uma grande felicidade para mim, a gente destinar uma semana no mês de agosto, a primeira semana, como a Semana do Biscoito, justamente para explorar toda essa cadeia, levar esse conhecimento para as escolas, divulgar isso, para realmente vender esse produto que já é tão conhecido, né, da nossa cidade, e por todos que vêm aqui. Quem vem em Conquista tem que levar um biscoito, né, para a sua Ai, cidade. ai de mim que eu não for para casa dos parentes lá da esposa em Valadares, não levar uma farinha e um biscoito. Não entra em Não casa, é não. Eles verdade? não deixam entrar, não. Amigo, vamos passar para outra etapa aqui. A gente falando de café com biscoito, a gente vai falar agora de café com chimango, né? Tem um Opa, quadro, pronto, deu certo. tem um quadro aqui na nossa live, que nós fizemos inclusive em homenagem à Semana do Biscoito, que se chama Café com Chimango. Então é um bate-papo, é um bate-bola, algo mais informal. Nosso bate-papo está muito informal, muito gostoso, mas esse tem uma peculiaridade de sua intimidade, do seu dia a dia. Então, eu gostaria que você indicasse aí para a gente um livro, uma série e um filme. Pronto, eu não sou muito chegada a filme, não. Mas, ultimamente, os meninos me apertaram aqui em casa na pandemia, estava um pouquinho mais quieto. Resolveram assistir uma série chamada Heartland, que é uma série canadense que fala sobre cavalos e tal. E meus meninos estão apaixonados aí pela montaria, pela corrida de três tambores. Até a esposa está querendo fazer também. Já é um universo meu, né? Que eu já gosto de Sim, cavalgar já desde criança. E tem tomado aqui as noites da gente, sabe? Sempre assiste um episódiozinho aí, aproveitando. Então, gostaria de deixar, vale a pena, é familiar, é um negócio bastante legal. repete aí, como é o nome? Heartland, Ratland? Heartland, Heartland, é. Sim. Baiano não vai falar inglês, não. Eu nunca aprendi, não. Eu também não. Um filme, tem um filme que eu gosto demais, né? Chama Campeão. É um filme muito antigo mesmo, que fala de um menino que venceu uma corrida de cavalo no deserto. Eu lembro desse Eu filme. já assisti umas 50, lembra, umas 50 vezes. Assisti com meu filho ali, ele teve a mesma emoção que eu. Muito De bom. superação, de desafio. Então, eu acho que é um momento legal para a gente ver. E eu tenho um livro aqui, não sei, tá dando para ver legal. Eu não estou me enxergando aqui, então não sei se o livro tá bom. Tá aparecendo? Tá, tá. Tá Tá aparecendo. aparecendo? Só levanta mais um Pronto. pouquinho. Aí, Ah, apareceu. o poder O da poder da bênção. bênção dos pais. Maravilha. Né? A gente tem visto a sociedade se dilacerando por falta de representatividade dos pais. Não vou entrar na polêmica, né? Que recentemente, Dia dos Pais, uma empresa fez aí uma propaganda, mas na verdade a gente percebe que os pais se ausentaram muito das suas funções, suas responsabilidades, seja pela ocupação, seja pela pressão da sociedade. E os nossos filhos estão muito vulneráveis com o advento da internet, dos celulares. E a gente percebe que há uma certa fragilidade na construção do caráter, na formação do caráter dos nossos filhos, das crianças e adolescentes. Né? A gente percebe uma geração que não aprendeu a sofrer, que não aprendeu a tomar topada, arrancar a tampa do dedão na pedra jogando na rua, porque joga o FIFA 19 no PlayStation. Verdade. Então, a gente precisa parar um pouquinho e repensar. Né? Tem repensado tantas coisas na sociedade, né? Essa pandemia veio para parar um pouco a gente no ritmo alucinante que a gente estava. Né? A gente foi obrigado a ficar em casa, a gente foi obrigado a conviver com os nossos filhos, a gente foi obrigado a parar, sentar com eles e para fazer as atividades da escola, o que deveria ser uma constante, algo prazeroso, algo... Mas não, houve essa ruptura
a gente foi obrigado a fazer. Você precisa fazer, senão seu filho vai perder um ano. Então, a gente entende que precisa restabelecer esses princípios. Princípios são eternos, são imutáveis. Maravilha. A presença do pai, a presença da mãe, na estrutura da sociedade é muito importante. A gente precisa voltar e focar nisso aí e reconstruir o nosso Brasil. Excelente, meu irmão. Você coloca aí essa questão dos jovens, né, dos filhos, etc. E, assim, eu estava observando esses dias da pandemia mesmo, a gente vê, infelizmente, que está faltando um pouco de empatia do jovem também nesse momento, né? Sim, A Semineto esses dias até extrapolou um pouco, né? Até ficou um pouco nervoso para chamar a atenção da população, principalmente dos jovens ali em Salvador. Por quê? Porque estavam fazendo aglomeração, não estavam usando máscaras, estavam naquelas festas de paredões, etc. Um grande número de pessoas ali. Você via ali, observava que 90% de jovens, né? E muitas vezes esse jovem ele se esquece que ele vai retornar para casa, vai estar o pai, a mãe, o avô, né? A avó. Então a gente realmente percebe que nesse momento falta um pouco justamente disso, do que você colocou bem aí, da questão dos princípios, da empatia, que a gente precisa realmente resgatar. Eu concordo com você. A gente precisa, nós precisamos nos policiar, né? A grande verdade é essa, como pais e tudo mais. a Outro ponto gente, a aqui, gente, a gente diga. tem observado assim, o senso de coletividade tem acabado. Engraçado que a gente tem 30, 40 grupos de WhatsApp, comunidades, é, né? Todo dia surge uma rede social nova, mas na prática nós estamos mais distantes, Verdade. né? Então nós estamos mais distantes. Então o buraco da rua, a calçada, se tem desnível, se não tem, para mim não interfere porque eu não ando a pé. Se tem ônibus ou não tem, não importa porque eu ando de carro. Então nós perdemos esse senso de coletividade, do senso comum, né? Verdade, Precisa verdade. retomar isso. A gente nós somos seres gregários, vivemos em Verdade. comunidades, vamos realinhar isso aí. Maravilha, meu irmão. Continuando aqui, me diga aí uma referência política no Brasil e outra no mundo. Olha, eu gosto muito do posicionamento que Martin Luther King teve. Eu tenho Sim, lido alguma coisa sobre ele. Uma ruptura, né, em vários padrões, em várias atividades. Mudou toda uma cultura no país e deixou um legado que até hoje inspira tanto, né? Eu sei que te inspira verdade. também, que eu vejo que Muito. você sempre posta coisa dele, né? E uma figura que me inspira hoje, um cara jovem, mas é um cara muito bem intencionado. Ele é deputado estadual, foi deputado estadual por 2 mandatos, foi vereador. É o Carlos Alberto Júnior. É Sim, um cristão, é um cara muito sério, comprometido com o próximo. É um cara com ideias extraordinárias. Recentemente ele fez uma lei, a lei do trabalho escravo no Brasil, sim, né, que foi lá na sim. ONU falar. Então você vê um camarada que ele vive a coletividade. E eu posso Maravilha. falar dele, eu falo porque ele tinha todo um caminho, um legado deixado pelo pai, né, de ser o sucessor do pai, e ele parou e foi cuidar de quem precisa, Verdade. né? Ainda estudante. Então ele tem uma vida dedicada à política. Não é só interesse político. Ele tem uma vida Ô dedicada à Esdras, política. e Né? você coloca algo importante. Você falou do pai, e assim, você coloca duas referências aí, que são referências para mim também, inclusive Carlos Bezerra, foi você que me apresentou. Um dia nós conversando, eu, você e Átila, né? E aí Isso. você me perguntou, você conhece o deputado Carlos Bezerra? A partir daí eu comecei a segui-lo no Instagram. Hoje ele, inclusive, tem um livro muito bom, eu gostaria até de recomendar para todos aqui, que se chama Fé Cidadã, um livro muito bom, né, da participação do cristão na política, excelente. E você coloca um ponto importante aí, que ele poderia ter seguido os passos do pai. O pai dele é pastor, né? Então Isso. De uma grande comunidade. de uma grande comunidade. Então você observa o seguinte: ele não seguiu os passos do pai como pastor para cuidar de gente como pastor, mas ele está cuidando de gente como político, né? Isso. Ele está Isso. cuidando de gente num aspecto mais amplo.
no aspecto da coletividade. E isso também é um grande papel, o grande papel do político também é justamente levar esse bem comum para todos. Então você coloca duas referências aí espetaculares. Me diga uma cidade aí que é referência no setor da construção civil. Olha, recentemente eu fui a Curitiba, ver uma questão da franquia que nós adquirimos, e eu fiquei muito impactado com a cidade. Uma cidade que foi planejada já há alguns anos e Sim, ainda é moderna, ainda funciona, ainda é nova, né? Então, do aspecto de vista urbano, foi uma cidade que me trouxe uma sensação muito positiva. Cresceu bastante, mas cresceu estruturada. sim, Então, tem alguns probleminhas já, mas não se compara às grandes cidades que a gente tem. Então, sim. Curitiba é uma cidade que me impressionou bastante do ponto de vista da construção civil. Maravilha. Me diga aí uma viagem inesquecível. A primeira lua de mel, né? Ah, Rapaz, aí você pegou pesado. na verdade. Mas uma coisa que eu gostava demais, assim, que marcou minha infância, era passar as férias na roça dos meus avós. Ah, como eu gostava. Eu Maravilha. contava os dias para ir lá para Iguaí, para Ibicuí, para poder ficar com ele. E formou a minha infância, né? Esse contato com a natureza, com a fazenda, com a roça, deixou marcas positivas profundas em mim e eu adoro. Maravilha. Colocou um ponto aí interessante também. Quando eu ficava de férias, a primeira coisa que eu fazia era ir para casa dos meus avós. Para mim era a melhor coisa do mundo. Deixa eu só É, registrar a presença, alguns comentários aqui. Vini Figueiredo disse: eventos como o dos motoqueiros, que vem crescendo a cada ano no Glauber Rocha, espetacular, né? Registrar a presença do nosso amigo Léo Lopes. Boa noite a todos. O Panorama 2 agradece. Obrigado, Léo, pela presença. Meu amigo, nós estamos indo para o finalzinho da nossa live, né? Temos aí mais 5 minutinhos, 4 minutinhos. Eu gostaria, bate-papo foi tão rápido, tão gostoso, passou ligeiro. passou ligeirinho, e eu gostaria muito de lhe agradecer pela disponibilidade do seu tempo, por estar aqui compartilhando conosco, né, esse conhecimento sobre construção civil, não só sobre construção civil, você colocou aí sobre vários aspectos, sobre desenvolvimento urbano, sobre a questão do desenvolvimento econômico da nossa cidade, vários pontos aí importantíssimos que a gente realmente precisa observar em relação à nossa cidade. Gostaria de lhe agradecer muito e deixar um tempinho aí para você agradecer os nossos amigos, deixar sua mensagem final. Bom, é sempre bom, né, poder ser ouvido, né? Acho que isso é importante ser ouvido, ter um representante que está preocupado com a opinião das pessoas, né? A gente vive, não pode viver numa bolha mais. A gente é necessariamente se expor e buscar e se envolver e participar da sociedade como agentes transformadores da sociedade, né? Então a gente precisa se envolver, tá cuidando politicamente ou não. é, Na verdade, para mim, quase tudo se resume à política, não à Verdade. política partidária, mas Sim, a troca, o serviço, o cuidado, a retribuição da sociedade, aquilo que a sociedade te proporcionou, como cidadão. Então, a gente tem que ter essa consciência, né, de preocupar com o próximo. É uma necessidade. E eu fico muito lisonjeado por poder ter sido seu convidado. Quero já declarar aqui o meu apoio público a você. Eu perguntei se podia, oh, falou, pode. O meu apoio público a você, muito né? Minha obrigado, meu família, irmão. minha família toda aí, a gente percebe a sua determinação. Meu tio a propagandazinha e falou: olha, ele tem a cabeça aberta, viu? Muito bem, gostei. Então, essa percepção que as pessoas têm de você, né? E pelo Obrigado, meu pouco que irmão. você já exerceu o seu mandato, a gente viu o seu comprometimento, sua responsabilidade, seu senso coletivo. Né? Eu te perturbo bastante no zap, cobrando, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Você sempre é atencioso, sempre fala. Mas que bom que você não desistiu. Siga firme aí, que Deus te abençoe no seu chamado. Né? Você percebe que é um chamado, é uma vocação, é um chamado. Que Deus possa abençoar as suas mãos, as suas ideias. Que você Amém. faça uma gestão
bem-sucedida. Conte aqui com a gente, conte com o nosso apoio. Vamos trabalhar junto. Vamos reeleger o prefeito Wesley no primeiro Amém. turno. Vamos jogar duro para a gente dar continuidade nesse processo aí de mudança da cidade e do país. Tá? Muito Amém. obrigado. Amém. Meu irmão, muito obrigado mesmo, muito obrigado pela confiança. Quando nós estamos ali no exercício do mandato, a gente está fazendo mais do que nossa obrigação, porque a gente acredita que a política é serviço, né? É É isso aí. servir ao próximo, é servir ao coletivo. Então, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela disponibilidade de tempo de estar aqui conosco essa noite. Quero agradecer também a todos os amigos que estiveram conosco até agora. Nós mantivemos ali uma audiência boa, recebemos aqui os comentários, as pessoas no decorrer da live. Gostaria de agradecer muito a todos vocês. Na próxima semana teremos uma próxima live, um novo convidado. Então é isso, meu irmão. Muito obrigado. Que Deus lhe abençoe. Valeu, querido. Você também. Fica com Um Deus. Um abração. abraço. Um beijão, turma. Valeu.